Muito bem, gostaríamos de cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor, a graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida. Vamos dar sequência aqui então a esta série, a qual chama-se O que o cristão precisa saber sobre as festas populares. Já falamos sobre as festas juninas, você pode procurar ali no canal O Evangelho Não Está Preso, e hoje nós gostaríamos de falar também sobre o Halloween, que é um jeito enfeitado de ensinar ocultismo. E este material ele se destina a você, pai, mãe, que tem aí o seu filho que vai na escola, você propriamente adolescente, jovem, que precisa conhecer um pouco mais sobre esse assunto, você também pastor, que precisa muitas vezes trazer alguma orientação à sua comunidade, né? Pessoas que vêm lhe procurar. Então esse material vai lhe trazer algum subsídio, alguma base, alguma estrutura bíblica e também de como os cristãos veem este assunto aí ao longo dos tempos, tá certo? Então nós temos aí algumas referências que foram utilizadas. Você tem ali o azulzinho, a qual tem por título Halloween, é do Steve Russo. Também você tem Festas Populares e Suas Origens. Você encontra também um outro livro ali, O Perigo Oculto em Festas, do Edno Mello. Também o livro Desmascarando Satanás, do Ray Stedman. E também a série muito conhecida, Os Fatos Sobre, neste caso sobre o Halloween, do John Ankerberg. Também o irmão Jean Francesco, você encontra ele lá no YouTube, ele tem um canal muito bom, por sinal. Ele produziu um material sobre o Halloween. Também um estudioso das escrituras chamado Nathan Busnitz, ele escreveu um artigo sobre o Halloween lá no site de Master Seminary. E também o já conhecido, nosso querido pastor Jader Borges, ele que tem lá o seu site, seu blog muito bom, Ministério Pequenos Passos. Até tem uma indicação aqui no canal Evangelho Não Está Preso, deste site do pastor Jader Borges, e lá dentro ele tem uma série especial sobre o Halloween, muito bíblica, muito bem embasada, né? A qual ele traz um conteúdo ali sobre o Halloween para os pais, para os jovens, para as crianças, né? Para que estejam informadas e estejam embasadas sobre este assunto, tá certo? Então essas são as nossas referências básicas, mas também nós temos ainda outras. Aqui estão todas as referências que nós utilizaremos neste material, tá certo? Isso é importante para destacar que não são informações que nós, porventura, inventamos ou algo nesse sentido. Na verdade, esse conteúdo que você vai ouvir e ter a oportunidade de estudá-lo, né? Você, na verdade, pode estar tranquilo que ele está muito bem embasado em irmãos, em estudiosos, em pessoas que lidam com este assunto de forma clara e bíblica, tá certo? Então fique bem tranquilo quanto a isso. Gostaria de apenas deixar aqui dois textos de base para nós. Nós vamos andar por várias partes da Bíblia, mas apenas como textos iniciais. Um é Deuteronômio 18, 10 ao 12, e depois 1 Coríntios 10, 23. Deuteronômio 18, 10 ao 12, na NVI, diz o seguinte: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratique essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Aqui o Senhor está falando, então, para o povo de Israel. E quando eles entrassem na terra de Canaã, não era para eles, né? Eles não deveriam se amoldar aquelas práticas do povo de Israel, aquela prática daquela cultura, daquelas nações que ali viviam, porque ali havia magia, havia adivinhações, havia consulta aos mortos, havia feitiçaria, e eles não deveriam, como povo de Deus, eles não deveriam estar embasados nessas práticas. Eles deveriam permanecer fiéis ao Senhor. Também um outro texto é 1 Coríntios 10, 23, ele diz o seguinte, muito conhecido esse texto, diz assim: alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Aqui o apóstolo Paulo, então, dentro de um determinado contexto que envolvia os irmãos da cidade de Corinto, então aqueles irmãos tinham ali alguma situação envolvendo a carne oferecida a ídolos, e foi necessário o apóstolo Paulo, aqui inspirado por Deus, trazer uma orientação para aqueles irmãos diante daquela situação.
E ele diz, olha, vocês têm liberdade para fazer o que vocês quiserem, mas lembre-se que nem tudo é bom. E depois ele frisa também, nem tudo é útil. Nem tudo é bom e nem tudo é útil. E é com isso em mente que nós vamos então tratar desse assunto do Halloween. Gostaríamos de frisar que entendemos certamente que há elementos em nossa cultura que são saudáveis, que são edificantes até mesmo, que são bons, né? Que são lícitos, mas há elementos na cultura que certamente não são bons e não são também úteis. Não devemos acatá-los, né? E consideramos aqui, em nossa opinião, que uma dessas práticas é o Halloween, que não cabe a nós. Então vamos olhar o que diz aí um pouco este assunto. Então, Halloween, lembre-se, um jeito enfeitado de ensinar ocultismo. Vamos olhar de perto então. Em primeiro lugar, ponto 1, uma introdução, né? A popularidade crescente desta festa, dessa celebração. Olha só, mais de 50 milhões de americanos celebram o Halloween. E esta, entre aspas, linda festinha também está no Brasil, conhecido como o Dia das Bruxas, que você já ouviu aí falar certamente, né? E ele é realizado na noite de 31 de outubro. Então, o Dia das Bruxas aí, né, conhecido mais popularmente no Brasil, o Halloween, o dia 31 de outubro. Então, é uma celebração que tem ganhado muitos adeptos, especialmente aí nos Estados Unidos e também chegando ao Brasil, ok? Também, observe em primeiro lugar, qual o significado, em segundo ponto, né? Qual o significado do termo oculto? O que significa esse termo, né? O que está envolto? Qual o seu significado amplo ou geral? Ele diz o seguinte, práticas espirituais, isso é oculto, é ocultismo. Práticas espirituais que se concentram em conhecimentos secretos adquiridos através de experiência pessoal ou de tentativas de comunicação com os espíritos. O termo se aplica a tudo, desde as antigas religiões da Terra até as discussões modernas sobre fantasmas e assombrações. E vem lá do latim, essa palavra então oculta, ela vem do latim occultos, que significa segredo ou secreto. Então envolve uma gama enorme de práticas e de manipulações espirituais. Então isso aí é o ocultismo, é claro que pode ser ainda muito mais amplo, né? Esta é uma definição, digamos assim, geral para termos um certo conhecimento. Ok? Então, a ideia de oculto, justamente a palavra mesmo tem essa conotação de segredo ou secreto. Então, vamos olhar ainda adiante as origens, então, do Halloween. Aqui é um fator histórico, né? Onde podem estar estas origens do Halloween. Vamos dar uma olhadinha, então. Primeira coisa, 3.1, observe, Samhain. Samhain. Guarde esse nome, então. Olha o que diz ali. Nos séculos 7 a 5 a.C., na Irlanda Céltica, o verão terminava oficialmente no dia 31 de outubro. Esse dia marcava o início do ano céltico e era comemorado como um feriado denominado Samhain. Você tem aí os celtas, os povos aí dessa região que você tem no mapa, né? Abrange a Irlanda, abrange a Escócia, a Inglaterra, país de Gales, norte da França também, né? Todo aí o Reino Unido está envolto, né? Então essa região, ela é conhecida então como região céltica, os povos celtas, muito populares na antiguidade. Você vai encontrá-los inclusive em filmes, né? Então você tem aí a festa que eles celebravam, havia um festival, né? Na noite de 31 de outubro, porque lá no dia 1º, então, iria iniciar um novo ano para eles. 1º de novembro iniciava para eles um novo ano e seria ali o início do inverno para eles. O final do verão seria, então, o 31 de outubro. E era realizado um festival naquela ocasião chamado Samhain. Observe ainda, então, que a palavra Samhain, há quem diga que a pronúncia correta é Samhain, outros dizem que é Samhain. Significa, na verdade, esse é o ponto principal. Nós vamos continuar com Samhain, ok? Mas significa o quê? A ideia, né? A ideia é Summer End, que significa o fim do verão. Para os celtas, só havia 2 estações no ano, o verão e o inverno. Lembre-se, o verão terminava então, né? Terminava no 31 e 1º de novembro começava então o inverno. Quando acabava o verão, um novo ano se iniciava, no caso aí o inverno.
E qual era o dia que marcava essa transição? Dia 31 de outubro, o dia da festa Samhain, ou Samhain, certo? Então, dia 31 de outubro era uma data marcante para os celtas, porque encerrava o verão. Havia, então, este festival Samhain, ok? Olha só ainda, 3.1 Samhain, falando ainda deste festival um pouco. Olha só, então, o que diz aí em tela. Basicamente, o Samhain, ou Samhain, era uma festa celebrada para os mortos, dirigida pelos druidas, que está aí entre parênteses, uma espécie de sacerdotes e sábios daquela época. Eles acreditavam, olha só qual era a ideia, qual era a crença, qual era a motivação por trás disso. Eles acreditavam que o véu que separava o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ficava mais fino no dia 31 de outubro, especialmente na noite de 31 de outubro, facilitando a relação com os espíritos dos velhos ancestrais. Perceba que isso está ligado à prática de comunicação com os mortos que a Bíblia tanto condena, né? Faziam uma grande roda, acendiam uma fogueira e davam um banquete. Isso era então muito comum. Usavam máscaras para afugentar espíritos maus e ofereciam comida para os espíritos bons. Alguns saíam de porta em porta, pedindo comida para alimentarem seus hóspedes espirituais. Acreditava-se, enganar e assustar os espíritos malignos quando vestidos com máscaras. Observe esta fala aqui de um moço que nós buscamos como fonte. Ele diz o seguinte: hoje ainda, grupos envolvidos com magia negra e bruxaria também usam máscaras para criar uma ligação, entre aspas, com o mundo dos espíritos. Então havia todo este festival, havia ali comida, e quanto a isso não há problema nenhum, você celebrar, não é esse o grande problema, a alimentação, a comida, o uso de máscara em si também não é um problema, visto que alguma brincadeira que a gente possa estar fazendo, às vezes, em alguma atividade, em alguma gincana, vai envolver ali o uso da máscara em si. A comida, o uso da máscara em si não é problema, mas o problema estava na motivação por trás disso, Havia então a conexão ou a ideia de ligação com os espíritos, ora bons, ora maus, Então havia toda essa questão mística por trás, esta questão que envolve, na verdade, a prática de comunicação com os mortos, que é condenada pela palavra de Deus. Então, por essa razão, esta celebração ela é um tanto quanto estranha àquele que é um cristão que procura ter a sua vida guiada pela Bíblia Sagrada, certo? Então vamos avançar um pouquinho aqui, 3.2, observe agora, entra em cena um outro elemento. Você tem o Samhain e agora você tem o All Hallows Eve. Samhain e All Hallows Eve. Guarde esse nome então, All Hallows Eve. Observe, com a entrada do cristianismo nas Ilhas Britânicas e a conversão do povo celta, aconteceu uma mescla entre Samhain, ou Samhain, e o All Hallows Eve. Em outros lugares, apenas Hallow Evening, até chegarmos à palavra Halloween. As duas festas passaram a ser celebradas no mesmo 31 de outubro. Acontece, irmãos, que essa região celta, essa região, esse povo, toda essa região onde haviam essas pessoas, ela foi muito evangelizada por um homem muito conhecido na história cristã, lá pelo ano 400 e pouco depois de Cristo agora, um homem chamado Patrício. E depois de Patrício também um outro missionário chamado Columba. Eles então evangelizaram estas regiões célticas. E a pregação do evangelho foi, ou acabou sendo muito eficaz naquelas regiões, visto que muitos inclusive se converteram à fé em Cristo. Houve ali um trabalhar de Deus através da pregação. Então, houve-se uma espécie de tentativa de, naquelas ocasiões que era tão comum aos celtas, aquela festividade do Samhain, você lembra? Então, era uma prática muito comum deles. Então, com a entrada do cristianismo, buscou-se, então, tirar a atenção desta celebração e começou, então, a se trazer um outro evento, uma outra prática,
a qual recebeu o nome de All Hallows Eve, que significa véspera do dia de todos os santos, que era uma espécie de celebração que era feita, uma espécie de memorial para aqueles que haviam morrido pela fé em Cristo, os mártires do cristianismo. Então, aqueles missionários, quando evangelizaram aquelas regiões, eles procuraram tirar então do foco aquele festival Samhain, aquele festival que envolvia bastante essa prática mística de feitiçaria, até mesmo comunicação com mortos, tentaram tirar o foco e trazer uma outra celebração, com um outro olhar. E acontece que no início isso até foi produtivo, mas depois acabou-se perdendo ou tirando o foco também. Olha só, a igreja tentou mostrar aos celtas que Cristo venceu o poder da morte. E nós louvamos a Deus por isso, certamente. Isto é uma grande verdade bíblica. Cristo venceu o poder da morte. E era importante que os celtas tivessem isso em seus corações. Logo, não é preciso ter medo da morte, muito menos dos mortos, de espíritos e tudo mais. Então era isso que os celtas precisavam compreender em seus corações, e foi feito isso então através da pregação do Evangelho. Mas observe, porém, com o passar do tempo, a Igreja Católica Romana inventou o purgatório, a veneração de santos, e os cristãos celtas, no dia 31 de outubro, eles saíam para as ruas fantasiados de mártires, indo de porta em porta, pedindo doces em troca de orações pelos seus mortos, a fim de tirá-los do purgatório. Então, agora, com a entrada de algumas dessas práticas, já não mais bíblicas, práticas que você não vai ver orientação bíblica, essas práticas, então, começaram a gerar uma espécie de confusão e até mesmo mistura. No início, lá no início da evangelização daquelas regiões célticas, houve, então, um fator positivo, onde as pessoas começaram a abandonar aquelas práticas e vir para a fé genuína em Cristo. Mas com o passar do tempo e a entrada de práticas e elementos não bíblicos, como purgatório, veneração a santos, ou começou então a haver uma espécie de uma mistura ou até mesmo uma confusão. Mas foi chegando então próximo à Reforma Protestante, lá na época de 1500 mais ou menos. Observe então o que aconteceu. Você tem aí o 3.3, agora a questão então da Reforma. O dia 31 de outubro, na Alemanha, também é lembrado como o dia em que Martinho Lutero fixou 95 teses, ou eram até mais, na verdade, do que 95, mas 95 teses na abadia de Wittenberg. Um dos dogmas questionados por ele era o purgatório, justamente. Muitos reformados, por isso, faziam vigílias de oração no dia 31 de outubro, para lembrar que Cristo venceu a morte e trouxe a luz de volta para a igreja. Então, de fato, é um dia muito especial e deve ser celebrado, deve ser comemorado certamente, porque Deus interviu em tudo isso e nós louvamos a Deus por isso. Observe então, nesta primeira parte, uma conclusão e um resumo do que nós falamos até aqui. O Halloween, então, ele é derivado de All Hallows Eve, All Hallows Eve, ou All Hallows Eve, que significa véspera do dia de todos os santos. Também deve-se destacar o Samhain dos celtas. Lembre, começa com aquele festival que os celtas tinham na noite de 31 de outubro, a qual era uma celebração pelo término do verão. O término do verão e o início, no dia 1º de novembro, o início do inverno. E acreditava-se que naquela data, então, havia uma facilidade maior para a comunicação com os mortos, prática essa que é condenada na palavra de Deus. Então, o Halloween vem de todo esse contexto. Aí você tem aí uma espécie de um resuminho ainda. Dia 31 de outubro, então, o Halloween é celebrado aí no Brasil, o Dia das Bruxas, Mas nós, enquanto evangélicos, nós celebramos a Reforma Protestante, o agir de Deus através de homens e mulheres neste período. Também dia 1º de novembro é comemorado então o Dia de Todos os Santos, o qual teve início ali por 835 depois de Cristo pelo Papa Gregório IV. Também você tem o dia 2 de novembro,
é o famoso dia de finados, né? Onde as pessoas vão ao cemitério para fazerem suas orações pelos mortos. E é sempre uma prática também, ela é uma prática não bíblica, mas sempre deve se tratar com muito respeito e muito cuidado, mas biblicamente nós não somos incentivados a fazer orações por mortos ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, o dia de finados ele foi estabelecido em 998 depois de Cristo por Odilon ou Odilo. Então, você tem essa sequência, 31 de outubro, 1º de novembro e dia 2 de novembro, certo? Vamos olhar ainda agora algumas aplicações para hoje, meus irmãos, que nós podemos aprender nesta primeira parte aqui sobre o Halloween. Primeira coisa que podemos aprender é que nem tudo é construtivo. Nós devemos sempre nos perguntar se tal prática, se o conteúdo, se os elementos daquela prática ou de uma determinada celebração, se eles são saudáveis à fé, se eles são saudáveis às pessoas no geral. Primeira coisa, então, nem tudo é construtivo. Promove o crescimento espiritual? É a pergunta, né? A Bíblia diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém, né? Conforme citamos o texto de início do apóstolo Paulo, qual escreveu, né? Podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. 1 Coríntios 10, 23. Nem tudo é bom e nem tudo é útil. E nesse caso, consideramos que o Halloween, inclusive já pelo seu fator histórico, ele já tem uma conotação que nos leva a pensar. Não significa que o fator histórico ele vai ser tomado hoje como determinante, mas ele pode ser um bom ponto de partida para iniciarmos a nossa reflexão sobre o assunto. Em segundo lugar, uma aplicação para hoje também, cuidado com as práticas pecaminosas, né? Muitas pessoas estão fascinadas e curiosas em relação ao ocultismo. Destacamos que Satanás está por trás do ocultismo. Efésios 6,12, o apóstolo Paulo ele diz, pois a nossa luta ela não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. No final ali do versículo fica bem claro, no início e no final, o Paulo diz, nossa luta não é contra pessoas, mas nossa luta é contra, ele diz ali, as forças espirituais do mal. E certamente, aonde há maldade, aonde há mentira, aonde há engano, certamente ali Satanás está agindo. No finalzinho você tem ali, e Deus nos adverte para ficarmos longe de tudo isso, desse tipo de prática, né? Em especial aqui o ocultismo, conforme o texto de Deuteronômio 18, 10 ao 13, que lemos no início, onde Deus alerta o seu povo para não se envolverem naquelas práticas de feitiçaria, de magia, adivinhações, consulta aos mortos, a qual então era realizada por aquelas nações. Então Israel deveria permanecer fiel ao Senhor e não se envolver com aquelas práticas. Também uma terceira aplicação para hoje, busque ou busquemos as coisas boas e puras. Em primeiro lugar, olha só, há uma batalha em curso na mente dos nossos filhos. E essa batalha é tão real para eles, no caso crianças, adolescentes, quanto também é real essa batalha para nós, pais e adultos. O conselho bíblico é encher a nossa mente e coração com as coisas de Deus. Filipenses 4:8, então o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer o seguinte, por último, meus irmãos, ele diz assim, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, ele disse, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é decente. É isso que deve ocupar, então, o nosso coração, mas devemos entender que vivemos em um mundo caído, em um mundo que está afastado de Deus, porém, como cristãos, como aqueles que conhecem a palavra do Senhor, devemos buscar graça de Deus, pedir misericórdia a Ele, para que a nossa vida, sim, ela possa ser cheia, então, desses elementos que o apóstolo Paulo coloca aí em Filipenses 4:8. E em quarto lugar, uma aplicação para os nossos dias ainda, evite todo o mal. Olha só o que diz aí. Na época do Halloween, parece haver um fascínio pelas coisas do mal, não é verdade? A impressão é que querem testar o quão perto do fogo conseguem chegar sem se queimar.
A Bíblia diz, afastem-se de toda a forma do mal. 1 Tessalonicenses 5:22, né? Então nos é dito justamente isso. Afaste-se, né? Fique longe de todo tipo de mal, da aparência do mal. E nós consideramos que o Halloween, inclusive já de início pelo seu fator histórico, já nos deve então levar às reflexões necessárias, né? Para que a gente tire as nossas conclusões hoje. A Bíblia diz, então, para nos afastarmos daquilo que tem aparência de mal, devemos encher nossa mente e coração com as coisas que vêm de Deus. Observe ainda, quinta aplicação para nós hoje, diz assim, esteja consciente da batalha. Nosso maior inimigo não é o mundo que vemos, corrompido e cheio de maldade, mas o mundo que não podemos ver, conforme Efésios 6:12. Segundo Steve Russo, ele diz o seguinte, o Halloween é conhecido como o feriado mais importante para os satanistas, onde é muito comum bruxarias, feiticeiros, amuletos, vampiros, encantamentos, necromancia e sacrifício de sangue. Por estas e outras razões, nós, de modo geral, né, tendo aqui uma opinião, ao nosso olhar, nós consideramos então não saudável a um cristão a participação em celebrações como o Halloween, tá certo? Mas não para por aqui, nós vamos ter ainda a parte 2 e ainda outras partes, onde vamos desenvolver melhor, então, este nosso raciocínio, esta nossa reflexão, ok? Mas, primeiramente, aqui demos início a um fator histórico que envolve o Halloween, certo? E fica por último aí a nossa meditação, a palavra de Deus que está no Salmo 119, versículo 105, que diz o seguinte, a tua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. E que a palavra de Deus, ela sim, venha iluminar, ela venha direcionar o nosso caminho, o nosso avançar nessa terra, para que nós não venhamos a tropeçar e não venhamos a ser enganados, tá certo? Que Deus abençoe a sua família, abençoe seus filhos, abençoe a sua igreja, seus amigos. Um grande abraço a todos.